Shalom, meus irmãos. Para quem não me conhece, sou Ednar Sabino e estou iniciando neste material uma nova playlist que vai falar acerca da família celestial, mais especificamente sobre a Ruach HaKadosh, que é o que nós entendemos no português como sendo a figura do Espírito Santo, que nós aprendemos dentro do sistema religioso e demais questões onde a gente busca esse tipo de conhecimento acerca do Espírito Santo. Dentro da teologia, eles trabalham esse aspecto ligado à pneumatologia, que são estudos concernentes a tudo aquilo que está ligado ao sopro divino, ao Espírito. Neste estudo, eu vou trazer muita informação. Esse formato que eu estou produzindo aqui é um formato já antigo aqui no canal, que eu vou estar resgatando em formato de Biblecast, porém de uma forma assim mais livre, mais tranquila, mas que vai continuar a estrutura mais profunda de estudo. Ele seria ali um intermediário entre a live e um vídeo editado. Ele vai ter um pouco de edição, uma edição mínima, e ao mesmo tempo ele também vai ter um tamanho maior do que um vídeo editado, que leva mais trabalho em si. E de antemão peço que vocês já compartilhem esse material, envie para as pessoas que precisam ouvir, acompanhar, ter acesso a esse estudo, e que o Senhor abençoe você nessa caminhada, nessa playlist, que vão ser aproximadamente 9 a 10 materiais, isso quer dizer aí uns 9 a 10 vídeos, talvez 11, para poder concluir esse assunto. Então este é o primeiro, e eu convido você a deixar o seu like, compartilhar com quem você acredita que seja necessário, e também deixar o seu comentário a respeito da sua opinião, daquilo que você compreende, inclusive também as suas dúvidas. Então vamos lá, para iniciar esse material, o primeiro ponto que eu quero salientar é a respeito do termo Teshuvah, em hebraico, que ele significa retorno às raízes. Você retornar à origem hebraica. Muitos acabam tendo esse termo como algo literal, mas no sentido religioso da questão. E acabam pegando esse termo religiosamente e puxando para um viés mais religioso, mais voltado para algo que vá fazer com que a pessoa siga ali dogmas. Porém, se a gente analisar essa palavra, ela nos indica algo que vai além estritamente de um dogma, de uma religião, algo ligado ao judaísmo ortodoxo, mas sim algo que vai fazer com que a gente retorne às raízes, mas a raiz aquela qual o Eterno estabeleceu, o Criador. Fazer-nos voltar ao primeiro amor. Então esse é o conceito que eu compreendo de Teshuvah. E não virar eu diria que um judeu ortodoxo, ou algo nesse sentido, mas sim você compreender aquilo que a Escritura nos traz como originalidade, estrutura, e tentar voltar a essa origem, ao primeiro amor, voltar às práticas que o próprio Eterno estabeleceu. Bom, creio que nós vivemos em um tempo que a gente identifica como um tempo de revelação. Inclusive a palavra Apocalipse, ela tem essa origem, né? Remover o véu, revelar ou desvelar, tirar
o véu que faz com que a pessoa não consiga enxergar a realidade. Então, eu entendo que desde quando o Messias ele morre, ressuscita, a partir dali já iniciamos já esse período de revelação, ou aquilo que a gente entende como Apocalipse. O que que isso implica? É interessante nós compreendermos que, ao entender que a gente entrou nesse período de revelação, vários pontos, vários aspectos, a gente vai perceber que eles vão vir à tona. Muita coisa que está oculta, ela começa a ser revelada. E não à toa que nós vimos muitas coisas ocorrendo ligadas à revelação da palavra, tanto de uma forma geral, que a gente percebe isso na mídia mainstream, quanto no micro, né, nas nossas pequenas atitudes diárias. A gente consegue perceber que cada vez mais as pessoas estão se afastando do Criador. A maioria das pessoas estão vivendo as suas vidas de acordo com aquilo que elas desejam. E é exatamente isso que a Escritura aponta que ocorreria no final dos tempos, dizendo que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Muito interessante a gente compreender todos esses aspectos e perceber que é chegado o momento de nós cada vez mais nos firmarmos perante o Criador, a sua palavra, e cada vez mais buscar a verdade que está revelada no Messias. Para introduzir esse tema ligado à família celestial, especialmente sobre a Ruach HaKadosh, que nós chamamos em português de Espírito Santo, é necessário a gente compreender, primeiramente, o termo Elohim, que encontramos na Escritura. Muitas vezes, quando você estuda a palavra no original, ou nos originais em hebraico, você vai perceber essa palavra sendo reincidente. Elohim, esse termo. Muitos tradutores eles colocam como Senhor, alguns tradutores colocam como Deus. Porém, a gente percebe que a profundidade dessa palavra vai muito mais além do que meramente Deus ou Senhor, como muitos traduzem, como muitos sempre traduziram. Você percebe que ocorre uma certa ignorância, eu diria que talvez algo intencional, em ocultar o real significado dessa palavra, principalmente porque ela vai ferir e ela vai contra diretamente vários dogmas que já são pré-estabelecidos de maneira geral pelas religiões. Eu diria que só de você estudar a origem dessa palavra, você já consegue perceber que muita coisa não bate com aquilo que é ensinado de maneira geral nas religiões de forma pragmática, dogmática e religiosa. Porque quando você busca a compreensão desse termo, Elohim, você percebe que ele indica um plural. Gramaticalmente ele indica um plural. E esse plural, ele não quer dizer que o Criador, ele é mais de uma pessoa, como muitos apontam. Esse plural, na realidade, ele está indicando a família celestial. E isso é muito profundo, e isso choca muitos, e isso talvez esteja te chocando neste momento. Saber que, no princípio, quando este mundo físico no qual nós vivemos foi criado, havia ali não somente um único Deus, mas sim a família celestial. E eu quero falar sobre este aspecto neste material. E tamanha profundidade desse material
será necessário produzir aproximadamente 9 a 10 vídeos ou materiais que eu vou estar aqui trazendo esses estudos para vocês e recontando essa história para que vocês entendam através da visão cosmológica bíblica que traz em si a interpretação original, tá? Que é aquilo que vai de encontro exatamente com a palavra que eu falei, que é a questão da teshuvá, que é voltar ou retornar às origens, a forma que o povo hebreu enxergava o mundo e que é a forma que eu compreendo que é a forma verdadeira. Então esse termo Elohim, gramaticalmente, ele indica que há uma pluralidade. E quando a gente disseca esse termo, eu vou deixar para vocês aí ver depois como isso funciona no hebraico original, Elohim. Se você tira o sufixo im, que indica o plural, você vai ter a palavra Elohai. Essa palavra Elohai, ou Elohá, ela indica o que nós diríamos em português, deusa, ou em inglês, goddess, que seria ali uma entidade feminina, superior, uma entidade divina, mas indicando uma feminilidade, na qual eu vou abordar bastante nos próximos materiais. Mas já introduzindo esse assunto, somente pela palavra Elohim, você desmembrando essa palavra, você já consegue observar isso. Porque se você pega o termo Elohim, remove o sufixo im, você tem Elohá ou Elohai, que indica goddess, ou uma divindade feminina, ou que nós chamamos em português de deusa. Se você remove a letra Re, nós temos El. Para quem estuda sabe que esse prefixo El, muitas vezes usado também como um sufixo, como em alguns nomes, por exemplo, Rafael, Gabriel, Daniel. O que isso quer dizer? Esse sufixo, ou às vezes usado como prefixo, ele indica o Criador. Ele indica a divindade no sentido masculino da palavra. O que eu quero dizer com isso? Se nós pegamos a palavra Elohim, que é formada pelas letras em hebraico Aleph, Lamet, Re, Yod, Mem, e removermos o Mem e o Yod, nós temos Elohá ou Elohai, que indica uma figura feminina, uma divindade feminina. E se removermos a letra Re, nós temos El, que indica o Pai, ou seja, Elohim, nós temos divindades ou deuses, Elohai, nós temos divino, Elohá, nós temos a figura feminina, ou deusa, ou uma divindade feminina, e El, nós temos o Criador, o Pai. Então, apenas dissecando essa palavra Elohim, nós já conseguimos observar a atuação da família celestial, que é formada pelo Criador, Pai, pela Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo, que nós chamamos em português, e o Filho, o Messias, Yeshua. Mais à frente eu vou falar mais sobre esses termos, vou entrar em cada detalhe durante essa playlist. E eu recomendo que vocês assistam ela de maneira completa, para compreender tudo isso. E posteriormente eu vou estar produzindo, na realidade já estou produzindo, um material físico. Isso quer dizer um livro, no qual vocês vão ter também todos esses estudos em mãos. Isso aí vai ser um dos próximos materiais que eu vou estar divulgando aqui no canal para que você possa obter
Para compreender tudo isso, é muito interessante que a gente perceba alguns padrões na Bíblia. Um desses padrões é que sempre que você observar o termo Elohim sendo aplicado na Escritura, ele vai estar indicando seres supremos, seres celestiais, de alguma maneira. E não apenas sendo indicado para o Criador somente, como muitas traduções dão a entender. Quando você pega uma tradução que coloca o termo Elohim apenas como Deus ou Senhor, isso sempre está indicando que esse termo é utilizado para o Pai Criador apenas. Porém, nós percebemos que esse termo ele também é utilizado para outras figuras que não apenas o Pai Criador, mas também figuras que representam essa família celestial, seres que fazem parte de um reino superior a esse reino aqui dos seres humanos. Em Salmo 82, por exemplo, o termo Elohim, ele é utilizado para juízes. E esses juízes, eles são chamados de Elohim porque eles exercem um tipo de juízo delegado. Eles também atuam dentro de uma função divina delegada. E isso demonstra a existência de seres com natureza divina sem ser o próprio Deus absoluto. Isso mostra e enfatiza que este termo ele não é apenas indicado para o Criador em si, mas também para outros seres, já derrubando esse entendimento de que a palavra Elohim ela se aplica apenas ao Criador, a figura masculina do Pai, mas este termo ele refere-se a seres celestiais, integrantes da família celestial. Uma analogia importante de compreender também é que a natureza divina é diferente de tomar o lugar do Criador, tomar o lugar de Deus, que é o que muitos apontam. Eles acabam dizendo que você dar esse entendimento de natureza divina a um outro ser que não seja o Criador, você está dando a essa figura um lugar aonde ele vai estar substituindo ou está sendo colocado acima do Criador. Porém, nós sabemos que não é dessa forma. Não é assim que ocorre no padrão bíblico, nem tampouco no padrão biológico que nós observamos da própria natureza. Se você observar, os animais, eles indicam este padrão, tal qual toda a natureza biológica, nós vemos padrões semelhantes. Da mesma forma, na nossa família, nós também percebemos esse padrão. Não quer dizer que um casal, ao se unir, no momento ali que a esposa se torna uma só carne com o marido e vice-versa, e aí eles geram ali filhos, e esses filhos então crescem, e isso não quer dizer que o filho ele vai tomar o lugar do pai, e o pai vai ser descartado, ou o filho ele vai assumir uma figura superior ao pai só por ser filho daquele casal. Nada tem a ver com isso, pessoal. Mas muito pelo contrário, esse filho, ele é um integrante consubstancial com o pai e a mãe, ou seja, ele é o resultado do amor. Da mesma forma, eu entendo que o Criador, ele retira de si próprio essa figura feminina, no qual nós chamamos de Espírito Santo, a Ruach HaKadosh, em hebraico, e então ele decide, ou ele define, que outros seres virão através dessa união. Esse padrão a gente observa na Escritura
e mais à frente eu vou falar sobre isso. Porém, a gente já observa este mesmo padrão sendo depois replicado em Gênesis, quando o Eterno ele estabelece para que Adão e Eva tenham filhos e se multipliquem. Isso não queria dizer ali que no momento em que Adão e Eva fossem ter os filhos, Caim ou Abel, ou até mesmo Sete, posteriormente, fossem tomar o lugar de Adão, ou suas filhas fossem tomar o lugar de Eva. Isso indica que o amor seria multiplicado. Então é isso que o Eterno estabeleceu ali no início da criação, da mesma forma como é no reino celestial. Só daí a gente já observa que Yeshua, ou Jesus, ele é sim um filho do Criador, assim como ele mesmo dizia, e que por tantas vezes ele foi acusado de herege, apenas por afirmar ser filho do Pai. Esse padrão já indica isso, que existe um pai, existe uma mãe e existe um filho. Então isso é muito importante nós compreendermos dessa forma. E isso não quer dizer que a mãe, ela toma o lugar do pai. E isso também não quer dizer que o filho toma o lugar da mãe, nem tampouco do pai. Assim é no reino animal, de uma forma geral, e assim também é na vida humana, no cotidiano. Apesar de que o mal, ele vem para tentar corromper esse padrão. Isso sim é inegável. O pecado, o mal, a malícia, ele vem para tentar corromper o padrão que foi pré-estabelecido pelo Criador. Mas isso não faz com que o padrão que o Criador estabeleceu seja ruim. Muito pelo contrário, ele é o padrão perfeito. Se você analisar, toda a sociedade ela é pautada basicamente nessa estrutura familiar. Na própria cultura hebraica, o Criador, ou o que chamamos de Deus, ele é absoluto. Ele é visto dessa forma. A maioria dessas religiões monoteístas, elas indicam que há apenas um Deus, que há apenas um Criador e que não ocorre de maneira semelhante à qual ocorre aqui na Terra, de haver vários criadores responsáveis na criação. Entenda que eu não estou aqui pregando um politeísmo, até porque isso não existe. Não existem vários deuses criadores. Existe o pai, a mãe, o filho e os irmãos. Então nós estamos aqui falando de uma família celestial. E isso várias culturas observavam isso, e nós vamos também pontuar isso ao longo desse estudo, de maneira assim mais detalhada. E a cultura hebraica não é diferente. Eles observavam isso no início, mas apontando de uma forma que o Criador, ele é único. Não há nenhuma outra entidade que compartilhe dessa divindade com o Criador no reino celestial. Porém, nós observamos que, de fato, a Escritura ela aponta este padrão. Assim como eu disse, reitero, não é que ninguém ou não é que algum desses vai superar a figura do Criador, mas sim estar sendo considerado coadjuvante, está em conjunto com o próprio Criador no momento da criação. Eu sei que isso parece polêmico, assustador para muitas pessoas, porém, não é dessa forma que a Escritura aponta, da forma que as pessoas estudaram e aprenderam de uma forma geral nas religiões em si.
Mas a Bíblia, nos originais principalmente, ela aponta que existem padrões. E esses padrões são estabelecidos tanto na Escritura quanto na criação como um todo, desde o micro ao macro, nas constelações, no reino animal, no reino vegetal e também espelhado na humanidade. Em Gênesis 1:26, nós temos o termo fatídico que diz o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então prestem bem atenção como é importante esse texto aqui, porque este texto ele também já indica essa pluralidade. Se você tomar essa tradução de uma maneira simples, como o sistema acadêmico coloca, você não vai conseguir compreender o porquê do Criador ter utilizado o plural neste trecho. Não faz sentido, se ele é apenas um, ele dizer façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Talvez você já se perguntou, ou você já perguntou para um pastor, ou um teólogo convencional, ou alguém que estuda a Escritura, por que que esse termo, esse trecho, ele está no plural? E muitos talvez não sabiam como te explicar da maneira adequada. Mas apenas com essa chave de entendimento que você vai compreender o porquê está dessa forma. Porque, de fato, há uma pluralidade. E aqui não é apenas um, um criador sozinho, fazendo toda a criação, estabelecendo a humanidade sozinho. Pense aqui como um casal que adquiriu ali o matrimônio e foram para suas casas e a partir dali eles começaram a tornar uma só carne, ter relações. E imagina agora o homem ou a mulher, tanto faz, chegar um para o outro e falar: vamos gerar um filho, vamos nos amar e vamos ter um filho segundo a nossa semelhança. Isso quer dizer, segundo o nosso DNA, a nossa estrutura. E aí, então essa esposa, essa mulher, ela fica grávida e gera um filho ou uma filha ou filhos conforme a semelhança dos dois. Então você que tem filho, passe a reparar este padrão. Você que tem a sua esposa, tem a sua companheira, você que tem o seu marido, reparem nos seus filhos a semelhança. Na maioria dos casos, o filho, ele puxa ali características mais da mãe, características físicas, características também emocionais, além de ter também suas próprias características, porque cada indivíduo possui a sua característica. E da mesma forma ali, muitas vezes a filha, ela acaba tendo muitas características físicas do pai, porém, também mesclado ali com a mãe, sempre vai haver uma mistura. É exatamente isso que aconteceu. E é exatamente isso que o texto está mostrando para nós. É como se o Criador, o Pai, chegasse para o Espírito Santo, Aruach, nossa mãe, e dissesse: façamos a humanidade à nossa imagem e à nossa semelhança. Em outras palavras, o que ele disse foi: vamos ter filhos. O termo Yud-He-Vav-He, que alguns pronunciam como Yahuwah, ele indica o tetragramaton, que é aquilo que chamamos de o nome do Eterno, ou o nome do Criador, codificado na Escritura. Esse termo, ele é como se fosse uma assinatura. Ele é um código numérico representado por letras do alfabeto hebraico. Este código, ele está
encriptado no DNA da humanidade. Isso aí, vários cientistas já conseguiram decodificar isso, já conseguiram descobrir esses segredos de forma científica. Isso já foi muito demonstrado aqui em materiais anteriores. Este termo, ele não apenas é indicado para o Criador por si só, mas às vezes você vai ver esse termo sendo indicado para o próprio Messias, como se fosse ali um sobrenome. Então, o Criador possui esse termo, muitas vezes ele é chamado por esse termo. A Ruach HaKadosh, ou o Espírito Santo, às vezes também é manifesta através desse termo, tal qual também o próprio Messias, porque eles formam essa família que possuem essa codificação em seu próprio DNA. Tal qual a humanidade, os filhos literais do Criador, eles possuem esse código dessas letras do alfabeto hebraico, Yod, He, Vav, He, que nós traduzimos para números como 10, 5, 6, 5, pela ordem numérica do Aleph Bet, que é o alfabeto hebraico. Nós também possuímos essa codificação. E isso não nos coloca no status ou no status de Deus Supremo, de Criador, mas sim de filhos, aqueles que possuem o DNA do Criador encriptado em seu organismo. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso de entender, compreender que nós somos filhos de Deus, da mesma forma que o próprio Messias apontou. Mais à frente eu vou também falar mais sobre isso e dar mais detalhes sobre essa questão. Mas quando nós tentamos fazer o resgate nos textos hebraicos, nos originais, deste termo, nós compreendemos que, por vezes, esse termo ele vai possuir a indicação de uma tradução ou a indicação de uma determinada nomenclatura ou até mesmo uma pronúncia específica. E é interessante saber que os maçoretas, eles tinham conhecimento disso. Para quem não sabe, os maçoretas foram os responsáveis por resgatar a pronúncia, e não só a pronúncia, mas também a própria língua hebraica, que já havia sido considerada uma língua ali morta, ou pelo menos uma língua que havia caído em desuso. Mesmo apesar de saber que muitas coisas foram manipuladas, nós percebemos que eles contribuíram para que muitas coisas ao mesmo tempo fossem resgatadas. E eles tinham conhecimento deste entendimento. Eles tinham conhecimento de que, por vezes, o termo Yod He Vav He, ou Yahuwah, iria se pronunciar com um som indicando uma letra U. Yahuwah. E nessas vezes, estaria se referindo ao Criador Pai. Por outro lado, também, em alguns termos, principalmente em Salmos, nós observamos a indicação de que a pronúncia desse termo ela vai puxar para uma letra V, que a gente coloca no português, que seria ali o Vav, com o som de U, ou o Vav, do hebraico, com o som de V. E muitas vezes seria pronunciado algo parecido como Yahavá, indicando a figura feminina, ou indicando a atuação de uma figura feminina. E isso alguns textos eles trazem essa indicação, como por exemplo em Salmos. O próprio Salmos 23, no início do Salmos 23, nós temos a figura de Yahuwah, ou o Pai.
E no final do Salmos 23, dentro do hebraico massoreta, nós temos a figura de Yahavá, que seria ali uma indicação de que a pronúncia ela seria divergente nesse ponto. Vezes trazendo para uma pronúncia que indicaria uma figura masculina, por outras vezes trazendo a indicação de que a pronúncia traz a atuação de uma figura masculina. Então nós já sabemos que o termo Elohim no hebraico, ele é plural, ele denota a existência de seres divinos em unidade, especificamente a figura do pai, da mãe, Ruach, e do filho. O verbo façamos, a passagem de Gênesis 1:26, utiliza verbos no plural, indicando que a criação do ser humano, ou da humanidade, de uma maneira geral, foi uma ação em conjunto da cabeça divina ou da liderança divina, que está ligada ao pai, juntamente com a mãe, mas também o filho operando na produção e na criação dessa família celestial, a qual eu vou estar desenvolvendo esse estudo ao longo dos próximos materiais. A humanidade como reflexo visual, o termo imagem, selem, em hebraico, refere-se à semelhança de forma e silhueta. Portanto, a criação de macho e fêmea reflete a forma e aquilo que é chamado de dualidade de gênero que já existe no reino celestial. Esse próprio termo, Tselem, ele indica, tal qual um reflexo, também quanto essa questão de forma e silhueta. Quando você observa uma silhueta ou uma sombra, você observa ali uma imagem ou uma projeção da realidade. É a mesma forma que nós observamos na humanidade, e a própria Escritura já traz isso, inclusive os termos originais indicam essa atuação. O Criador, ele não é uma figura andrógina, como alguns indicam, seja de maneira literal ou seja de maneira subjetiva, quando, por exemplo, indicam que o Criador ele possui atributos femininos dentro de si próprio, como alguns termos no hebraico vai indicar isso aí, quando no momento em que, por exemplo, o termo que indica que o Espírito pairava sobre as águas, ele indica que era como se ele estivesse ali chocando, né, como se fosse ali uma galinha chocando os seus ovos. Você percebe que muitas vezes, muitos textos indicam que o Criador, ele teoricamente iria possuir ali atributos femininos. E por isso, muitos estudiosos, teólogos, pastores, enfim, eles acabam inferindo ou assumindo que o Criador ele possui essa figura materna dentro de si, como se ele fosse uma figura andrógena. O que isso quer dizer? Como se ele fosse um ser assexuado, ou que ele possuísse os atributos dos dois sexos, seja feminino ou masculino, dentro de si. E alguns vão indicar que isso é apenas algo espiritual, algo que a gente não consegue compreender aqui no mundo físico, mas na realidade é algo simples até de se compreender quando você possui as chaves corretas, quando você consegue entender isso de uma maneira mais literal, porém tranquila, algo fácil que você lê na escritura no original e consegue utilizar essas chaves para compreender do que isso aqui está dizendo. É importante nós entendermos que os céus, ele é como se fosse uma matriz, um molde para que depois
as coisas aqui na Terra, nesse plano terrestre, fossem feitas. E isso a própria Escritura já indica esse aspecto. Embora o Pai seja soberano e absoluto, ele define ou ele decide dividir a sua natureza divina com outros seres. Esses seres seriam a figura da Ruach HaKadosh, o Espírito Santo, tal qual também do Messias e de toda a família celestial. Então ele decide compartilhar, amar, reproduzir e multiplicar esse amor em toda a criação. Isso é muito importante nós compreendermos dessa forma. Então, dessa forma a gente consegue perceber que a Terra, ela funciona como uma sombra das coisas celestiais. O padrão familiar terreno de pai, mãe e filhos, ele funciona como uma sombra da realidade pura no reino celestial. A instituição do casamento, da fertilidade, das leis divinas, tudo isso que nós recebemos aqui nessa terra, isso indica que é algo que veio do reino celestial. Não apenas algo ali que estava na mente do Criador, mas algo que ocorria no reino celestial e que veio para nós em forma de padrão espelhado aqui na terra, algo que já ocorria nos céus. Esse padrão familiar, como lei divina, ele denota a estrutura de pai, mãe e filhos, mostrando que isso não é uma invenção humana, isso não é algo ali que o ser humano desenvolveu da sua própria mente, mas isso é um padrão que o próprio Criador instituiu para si mesmo e para toda a sua criação, como um espelho da realidade. O Criador, ele é um ser que define as leis e ele mesmo se submete às próprias leis, até para que ele possa mostrar o exemplo qual nós devemos seguir. O exemplo que o Messias seguiu, ponto a ponto, respeitou cada lei, cada ponto da lei, dando o exemplo de como a humanidade deveria ou deve seguir. A união dessas energias, a vida na Terra, ela só é gerada pela união da energia masculina e feminina, porque este é o padrão, este é o procedimento de geração que ocorre nas dimensões superiores de forma perfeita e sem pecado, mas que aqui na Terra já há essa atuação do pecado influenciando. Mas isso não deixa de ser um padrão que o Criador estabeleceu para nós. Do contrário, você vai pensar que o sexo, a relação entre homem e mulher é algo pecaminoso. Então seria algo ali que o diabo criou, sendo que na realidade é muito pelo contrário. O diabo não cria nada. Deus criou a relação sexual. Foi Deus que criou essa forma de reprodução dos seres humanos e também dos animais e também do mundo biológico, da fauna e da flora. Caso você não saiba, as plantas também se reproduzem de maneira sexuada. Mas aqui na Terra nós temos a atuação do pecado, a corrupção pecaminosa atuando entre toda a criação. O que a gente vive aqui na Terra são pequenas porções ou partes, ou até mesmo fragmentos do que existe na glória com o Criador. O casamento terreno é uma sombra da união celestial entre o Pai e a Ruach, que ocorreu em tempos antigos. Eu sei que muitos talvez vão pensar: ah, Ednardo, mas no céu o próprio Messias disse que os anjos não casam e nem se dão em casamento.
calma que nós vamos tocar nesse assunto. Nós vamos detalhar cada ponto. Toda essa playlist ela vai ser completa, tá? Não vai fugir nenhuma vírgula que seja fora dessa playlist, que vai ficar fora de contexto. Então você que é ansioso aí, talvez já esteja querendo refutar ou trazer contra-argumentações, acalma, continue aí o estudo até o final para que você consiga, né, compreender ponto a ponto. Enquanto o paganismo distorceu a família celestial em trindades profanas, as teologias convencionais cometeram o erro de ocultar a figura materna, transformando a família divina em algo abstrato ou apenas o masculino. Isso é o que nós vemos nas religiões de uma forma geral. Se você perguntar aí para a maioria dos pastores, teólogos, estudiosos, professores, acadêmicos, eles vão dizer que a Trindade refere-se ao Pai, ao Filho, Jesus ali, o Messias, e a figura do Espírito, ela fica meio que enigmática. Isso vai divergir entre várias vertentes diferentes. Alguns vão inferir que é a figura de uma pomba, outros vão inferir que é uma figura distópica, disforme, às vezes ali um espírito, no sentido não físico, mas ali como se fosse, muitas vezes, até uma fumaça, uma energia. Sempre vai ter algo alusório, muitas vezes do imaginário do ser humano. Alguns vão indicar que é o fogo, alguns vão indicar que é a água, alguns vão indicar que é uma pomba, e nunca vão conseguir compreender o mistério que há por trás da verdadeira trindade, daquilo que nós compreendemos como a família celestial, que nada tem a ver com aquilo que o catolicismo instaurou, ocultando a figura feminina, que na realidade isso já vem do judaísmo, que possuía ali uma vertente mais machista, removendo a figura feminina da trindade, ou da criação, ou dos seres divinos. Então isso é muito importante nós compreendermos dessa forma. Aqui na Terra, nós temos a figura do homem um espelho da imagem do Pai, e a figura da mulher um espelho, a imagem da mãe. E essa mãe é a Mãe Celestial, é a Ruach HaKadosh. E isso indica gênero. Isso é um propósito profundo na existência de ambos os gêneros, e isso indica que o Filho, ele advém dessa união. Então o Messias, Yeshua, ele é o resultado do amor do Pai e da Ruach, do Espírito Santo, que a gente chama em português. O homem, como a imagem do Pai, ele é um propósito que o Criador estabeleceu para ser o provedor, o protetor, o comandante. E esse propósito é refletir essa autoridade, o zelo do Criador, como patriarca da família celestial. Então, da mesma forma que o Criador ele possui esses atributos, ele espelhou isso no homem, nessa figura masculina, tal qual a mulher como uma imagem da Ruach, ou aquilo que nós chamamos em português de Espírito Santo, ela possui essa identidade feminina, que possui aspectos de consoladora, auxiliadora e nutridora. É fundamental compreender isso na essência da Ruach HaKadosh, que é a Mãe Celestial. Ou por um acaso você já viu um homem amamentar?
isso você não vai conseguir ver esse padrão. Inclusive que a própria Escritura coloca dessa forma, colocando essa entidade divina como aquela que amamenta os seus filhos. Isso é um padrão bíblico, que a gente só consegue compreender na originalidade dos textos. O papel da auxiliadora, Ezer, em hebraico, ele indica ali no Gênesis que é o mesmo atributo aplicado ao Espírito Santo como auxiliador ou conselheiro, como muitos traduzem para o português dessa forma, indicando ali uma função de suporte indispensável e de mesma natureza. Quando a mulher compreende esse padrão, ela consegue fazer uma ressignificação do valor feminino. Ela compreende-se como uma imagem desse ser feminino, dessa figura materna celestial, e ela se liberta dessas visões machistas que inferiorizam a mulher, conferindo-lhe uma dignidade divina. Isso quer dizer que você, que é mulher, quando compreende isso, você entende que você faz parte também dessa trindade, no sentido alusório, quando a gente faz essa analogia da trindade divina com a família aqui na Terra. Isso quer dizer que você que é mulher, você que é homem e você que é filho, você vai compreender que esse padrão familiar da sua própria família, ele é ou ele deveria estar espelhando aquele padrão superior, aquele padrão divino que o Criador estabeleceu. Isso é de tão profunda importância que a gente consegue até compreender que essas ideologias que deturpam este padrão, eles tentam a todo tempo lutar contra algo que foi estabelecido pelo Criador. Então, quando você vê uma ideologia tentando inverter este padrão, tornar o homem feminino e a mulher masculina, e vice-versa, também com os filhos, eles estão lutando diretamente contra a natureza divina, algo que o próprio Criador estabeleceu para que a humanidade reproduzisse dessa maneira aqui na Terra. Então, compreender este estudo é importante até mesmo para a gente poder combater essas ideologias que advêm de um marxismo cultural e fazem com que as pessoas, muitas vezes, percam sua própria identidade por não saber quem são. Às vezes ali o pai, ele se confunde, a mãe se confunde, e ao longo do tempo eles acabam perdendo suas famílias para essas ideologias mundanas. Então compreenda o seguinte: o termo Elohim, Yod-He-Vav-He, e qualquer outro termo, ele vai indicar sempre essa pluralidade. Se você buscar na Escritura, de uma maneira tanto simbólica como literal, nos originais, você vai compreender aquilo que eu estou falando aqui. Isso é muito importante você entender a originalidade desses textos para você não ser enganado ou enganada nessa terminologia. A presença do Pai, da Ruach e do Messias, ela indica que há esse padrão familiar nos céus, ocorreu isso antes da criação, e isso foi espelhado aqui na Terra para que nós pudéssemos estar seguindo dessa forma, nos reproduzindo, para que a vontade do Criador fosse estabelecida. Da mesma forma que o Messias veio aqui e demonstrou isso com suas obras, para que nós pudéssemos seguir esse padrão, que nada mais, nada menos é do que a própria vontade do Criador
sendo estabelecida aqui na Terra. Então é muito importante compreender isso. Algo que, muitas vezes, os próprios judeus ortodoxos acabam rechaçando esse entendimento, até por isso foi ocultado, eu entendo dessa forma, já desde a raiz da ortodoxia judaica até findar-se no catolicismo pragmático romano, essa figura feminina, porque os próprios judeus, eles têm essa dificuldade, pelo menos na sua maioria, dos judeus ortodoxos, eles têm essa dificuldade de chamar o Criador de Pai. Até por isso que quando o Messias fez isso, indicando que ele seria ali uma figura ligada ao Filho do Criador, eles indicaram que o Messias seria ali um suposto herege por estar apenas afirmando ser filho de Deus. Tudo isso devido a essa própria dificuldade que eles têm, ou possuíam, né, frente a essa questão. Isso é algo ali que a gente percebe que acaba gerando essa perda de identidade familiar, essa estrutura, porque você acaba colocando a figura masculina acima da família, que é o que ocorreu ao longo de milênios, isso é mais do que séculos, e que ocorre até os dias atuais, e que hoje, em realidade, a gente observa já um movimento contrário, tentando colocar a figura feminina acima dessa estrutura familiar. E algumas famílias, inclusive, acabam também tentando colocar a figura do filho acima também dessa estrutura familiar. É uma verdadeira Babilônia que a gente observa acontecendo. Muitas pessoas acabam fazendo dessa forma, sempre deturpando aquilo que o Criador colocou e estabeleceu no princípio da sua criação para que fosse seguido. Então, para concluir este primeiro material, é importante vocês compreenderem esses pontos que servem apenas de introdução para todo o estudo que vai ser trazido aqui ao longo desses 9, talvez 10 materiais que estão sendo produzidos aqui, que eu vou trazer para vocês nessa playlist sobre a família celestial, que também eu já estou produzindo um material escrito para ter mais ali um conteúdo mais significativo e que você consiga ter isso consolidado nas suas mãos. Nós temos a seguinte afirmação de que o termo Elohim, ele indica uma família celestial. E se nós dissecarmos esse termo, nós conseguimos compreender que sim, existe a figura do pai masculino, da mãe feminina e do filho ou dos filhos, que são projeções, que são resultado dessa união. Da mesma forma que a nossa família é um pai, uma mãe e seus filhos, possuem aqui na Terra uma imagem divina, uma sombra do reino celestial, masculino e feminino, gerando filhos. Homem e mulher, juntos refletem a imagem do Criador, a imagem da família celestial. Compreender isso te ajuda a restaurar a sua identidade, saber quem você é, de onde você veio, a sua origem, os seus filhos, e ajuda também a restaurar essa estrutura familiar. Ajuda a compreender o que é necessário ser feito para poder resguardar aquilo que foi pré-estabelecido pelo Criador através da sua vontade divina, celestial, trazida aqui para nós
para o nosso reino físico, para passar por esse processo de redenção e depois, se assim for a vontade do Eterno, retornar ao reino celestial, à nossa pátria celestial, que é a Nova Jerusalém, o reino celestial estabelecido pelo Criador. Fique na paz, até o próximo estudo. Shalom.